Convido a igreja para estarmos, cada um com a sua Bíblia aberta, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aleluia. Esta é a tão conhecida oração de Jabes. Mas poucas pessoas sabem que esta oração tão curta e tão acertada está no meio de uma genealogia. No meio de quase 600 nomes de uma genealogia, o único nome a ser citado com referência diferenciada, além do nome, é Jabes. De fato, dá para ver que ele foi mais ilustre, que ele tornou-se famoso por causa da grande mudança que Deus operou na sua vida através desta oração. E o nome Jabes, antes de ser ilustre, ele carregava um peso muito grande sobre ele, porque com dores o dei à luz, diz a mãe dele, versículo 9. E no original hebraico, Jabes, Yabetz, provavelmente significa afligir. Daí o significado do nome dele, provavelmente aflição, pesar, doloroso. Esse homem carregava um fardo terrível de rejeição, de depressão durante a vida toda, até que ele fez esta oração. Ele foi o motivo de muitos olhares sobre ele, provavelmente apontando, ó, aquele ali é o homem, quase matou a mãe ao nascer. E nós já temos vistos por aí pessoas que levam esse peso sobre si. Muitas vezes a pessoa aponta o dedo e dizem, aquele ali causou isso, causou aquilo, e isso vai se tornando um fardo quase insuportável. E ele, com certeza, era conhecido como o Senhor Aflição. Era um homem que vivia na aflição. O próprio nome já queria dizer isso. Ele era certamente um homem rejeitado, por causa do contexto, da maneira como ele veio a este mundo. Mas a oração dele tornou-se um exemplo para nós. A exemplo da oração do rei Salomão, a exemplo das orações do Senhor Jesus, a exemplo de muitas outras orações que nós vemos na Bíblia. Mas esta oração de Jabes deixa uma lição muito grande para nós. A oração com a vida certa, fazendo a oração certa ao Deus vivo e com fé. A oração de Jabes, muitas pessoas ficam por aí mundo afora repetindo como se tivesse um poder essa oração dele. Repetir essa oração não tem poder nenhum. O poder vem da comunhão que Jabes tinha com Deus. O poder da nossa oração vem da comunhão que temos com Deus. E aí Deus responde na medida da nossa fé, na medida da nossa obediência, na medida da nossa identificação com Deus como Pai. O segredo do sucesso, então, não é esta oração, é a vida de Jabes com Deus. A humildade dele, a forma que ele se dirige a Deus, a forma que ele conduz a sua vida. E assim ele alcançou sucesso, sendo lembrado através de milênios como alguém mais ilustre. De Senhor Aflição para o Senhor Ilustre Jabes. Uma pessoa reconhecida em vez de rejeitada. Nós precisamos também aprender, como Jabes, a colocar diante de Deus aquilo que nos aflige. Aprender a colocar diante de Deus as nossas incompetências,
os desprezos que sofremos, e assim nós seremos bem-sucedidos. Esse é o segredo do sucesso de Jabes. Nós vemos aqui nesta oração que primeiro Jabes invocou o Deus de Israel. Invocar é gritar por socorro. E ele invocou na sua angústia, na dor da aflição, invocou o Deus vivo como única fonte de poder para resolver o seu problema, para resolver o problema da sua vida. Invocar a Deus foi uma atitude de dependência, uma atitude de humildade, uma atitude de reconhecimento que só Deus merecia essa confiança para resolver o problema da sua vida. Confiança em Deus, que só Deus poderia tirá-lo daquela derrota e torná-lo ilustre. Aí está o poder desta oração. E esse poder está ao nosso alcance. Quando invocamos ao Deus de Israel com a vida certa e da maneira biblicamente certa. E ele fala assim: ó tomara que me abençoes. Ele não decretou nada. Esse tomara é uma partícula condicional do hebraico. Ele disse: Deus, me dá que é meu direito. Ele está dizendo: se Deus me abençoar. É uma condicional. E ele se reporta exclusivamente ao Deus vivo, ao Deus que tem poder sobrenatural, porque ele é sobrenatural, para receber a bênção. Ó, tomara que me abençoes. Se Deus me abençoar, eu deixarei de ser o Senhor aflição. Eu quero ser merecedor. Eu quero estar fazendo tudo de forma que seja merecedor das bênçãos de Deus. Ó Deus, se me abençoares, a minha sorte mudará. É assim que devemos orar, numa situação difícil. Se me abençoares, Senhor, eu sei que tudo vai melhorar. Essa situação difícil vai ser motivo de olhar para trás e dar glórias a Ti, Senhor. Muda a nossa maneira de ver as coisas quando passamos a depender de Deus com humildade. Se me abençoares, a minha sorte mudará, a minha vida mudará. Deixarei de ser lembrança de dores, de aflição, deixarei de ser lembrança de risco para outras pessoas e serei ilustre pessoa do reino de Deus. Deixarei de ser esta referência ruim e serei bênção por onde eu passar. Ó tomara que me abençoes. Se o Senhor me abençoar, tudo vai mudar. Mas essa oração deve ser reflexo de uma vida que eu tenho diariamente com Deus. Era isso que estava acontecendo com Jabes. A oração nasceu de um relacionamento com Deus, reconhecendo que somente Deus poderia abençoá-lo. Vemos que era um sonhador. A vida inteira ele sonhava com a bênção de Deus para sair da aflição. E quando nós sonhamos receber o poder de Deus, nós não mandamos Deus fazer. Nós esperamos pela vontade de Deus, confiando que Ele vai fazer. É muito diferente. Nós não determinamos bênçãos. As bênçãos já estão prontas, depende da nossa conduta. Por isso diz: se o Senhor me abençoar. E ele fala isso confiante: se me abençoares, eu andarei na bênção e serei também abençoador. Era este o entendimento dele. O tamanho da bênção é proporcional ao tamanho da confiança que temos em Deus. Isto que fica bem claro na oração de Jabes. Podemos dizer que a bênção que ele recebeu foi tremenda, mas a confiança que ele depositou em Deus também foi tremenda. Então, se você espera uma grande bênção, tenha grande confiança em Deus, que a grande bênção está à disposição.
Depois na oração ele também diz, se me alargares as fronteiras. O universo desse homem era uma prisão de um sofrimento infernal. O Senhor aflição. O Senhor que quase matou a mãe ao nascer. Era uma fronteira onde só havia coisa ruim. Ele diz, se me alargares as fronteiras, tudo isso que eu enxergo sombrio ao meu redor vai mudar. Se o Senhor derramar do seu poder, as minhas fronteiras serão novidade de vida, serão bênçãos sem fim. E o Senhor aflição, então declara, ó Deus, se me alargares as fronteiras. Ele sabia do que estava falando. Quando ele fala assim, ele sabe que para Deus não há fronteiras, para Deus não há limitações. Aquele inferninho do Senhor aflição eram limitações. E ele queria sair daquelas limitações, daquelas fronteiras infernais. Por isso que ele ora, confiante, se me alargares as fronteiras. E os horizontes dele são abertos. Deus mostra para ele novidade de vida. E ele está dizendo, se me alargares as fronteiras, ele está dizendo, se o Senhor multiplicar sobremaneira as minhas chances, se o Senhor multiplicar de uma forma especial as bênçãos sobre minha vida, eu também vou poder abençoar outras vidas, quando ele diz assim, se me alargares as fronteiras. Porque a bênção não é estática. A bênção não fica somente na vida do crente e para o crente. É para tantas quantas pessoas tiverem contato com aquele crente. Se me alargares as fronteiras. E outra palavra poderosa que ele usou na oração, se a tua mão for comigo. Veja bem o nível da confiança dele no Deus vivo, no Deus de Israel. Ele conhecia a história do povo de Deus. Ele sabe que a destra de Deus sempre guiou seu povo, sempre guiou os filhos de Deus. Mas ele também sabia que para ser guiado pela mão de Deus, ele também precisava estar debaixo da vontade de Deus. Precisava estar conforme a palavra de Deus. Por isso que ele invoca a Deus dizendo, se a tua mão for comigo. Ele está declarando, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, estou obedecendo. Declara agora o teu poder a meu favor. A mesma oração que nós podemos fazer, se estivermos agindo assim em relação a Deus e os seus mandamentos. A mão direita de Deus é símbolo de força e poder, e ele tinha certeza de que a destra fiel de Deus estava estendida para ele. Mas ele também tinha certeza que precisava andar conforme a vontade de Deus. Ele, como conhecedor da história do povo de Deus, das leis de Deus, ele fala isso confiantemente, na certeza de fé que a mão de Deus estaria movendo com toda aquela cerca infernal que estava impedindo a alegria e a felicidade na vida dele. E nós vemos 1 Crônicas 29:12, onde declara assim, riqueza e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Se a tua mão for comigo, só pela mão de Deus mesmo, que certos inferninhos que se estabelecem na vida das pessoas são desfeitos. Só pela poderosa mão de Deus. Aí nós podemos receber libertação completa. E Jabes ora nesse sentido, na certeza que a mão de Deus ia quebrar todo o jugo que aprisionava ele, todo aquele peso que estava sobre ele. E ele continua na oração dizendo, se me preservares do mal, se me preservares do mal.
Nós sabemos que Jesus, muito tempo depois, ensinou na oração do Pai Nosso: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele, muito tempo antes, parece que ele já conhecia essa porção da oração do Senhor Jesus. Se me preservares do mal. Jabes tinha muito certo, muito claro no seu coração, que sem o livramento de Deus, ele continuaria sendo o Senhor derrotado, o Senhor aflição, e não o ilustre Jabes. Por isso que ele declara: se me preservares do mal, se o Senhor quebrar todas as cadeias que tentam me aprisionar, como o Senhor aflição, eu serei feliz, eu terei livramento completo. E ele declara também: de modo que não me sobrevenha aflição. Ele tem toda uma ideia do modo que Deus age na vida dele. E com humildade ele vai declarando esse modo de Deus agir na vida dele. O segredo da oração de Jabes é a sua humildade e total confiança em Deus. Mas isto com fé e obediência, isto com submissão, agradando-se daquilo que Deus espera dele. Aí Deus agrada-se em atender às suas necessidades. Se me abençoares, a minha sorte mudará. Se me alargares as fronteiras, sairei deste inferninho. Se a tua mão for comigo, terei força e poder. Se me preservares do mal, serei liberto. Se eu alcançar estas graças, deixarei de ser o Senhor aflição e serei um ilustre filho de Deus. Vejam toda a forma que ele se comportou diante de Deus. Eu ficar repetindo essa oração de Jabes não tem poder nenhum. Agora eu seguir o modelo de crente fiel de Jabes, eu posso usar a palavra que o Espírito Santo me der e vai ter tanto quanto a oração de Jabes, conforme a vontade de Deus, as coisas vão acontecer. Então, estilo de vida, vida bem achegada a Deus. Não importa o que esteja acontecendo, não importa quantos dedos estejam apontando para mim, importa que eu esteja voltado para Deus e Deus na minha vida. Aí as coisas vão acontecer. Por isso que a oração de Jabes fez acontecer. A oração é o mover do Espírito de Deus fazendo as coisas acontecer, quando estamos em obediência à palavra. E foi isso que aconteceu com Jabes. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus concedeu. Como é que está a nossa vida? Deus tem concedido o que temos pedido? Temos certeza que se Ele não concedeu ainda, Ele vai conceder? Isso que é importante na nossa oração. Mesmo que não esteja acontecendo ainda o que eu tenho pedido, mas eu ter certeza porque eu sei que estou agradando a Deus e Deus se agrada em me dar o que eu estou pedindo. Se eu não recebi agora é porque ainda não é o tempo de Deus, mas eu tenho certeza que vou receber. Assim que Jabes agiu e tornou-se mais ilustre, tornou-se famoso. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Ficou na história do povo de Deus com a sua oração resumidinha no meio de uma genealogia de quase 600 nomes. Muitas pessoas precisam de um livro com muitas folhas para deixar a história da sua vida ilustre. Esse aqui, com poucas palavras, ficou registrada a história da sua vida ilustre. Com uma simples oração, mas oração que agrada a Deus, porque a sua vida agradava a Deus. A celebridade de Jabes foi muito grande, porque o escritor sagrado parou para falar do seu comportamento, da sua oração. Agora, aplicando na nossa vida, quantas pessoas será que têm parado aí para falar da nossa conduta de crentes no dia a dia? Quantas pessoas têm feito comentários sobre a nossa conduta de crentes no dia a dia? Quando nós agimos como Jabes, não passamos despercebidos.
alguma coisa fica registrada. Nós precisamos andar no poder da palavra, no poder do Espírito Santo, no poder da fé e obediência. E estaremos sendo reconhecidos como ilustres cidadãos do reino de Deus, como aconteceu com Jabes. Nós devemos então estar imitando o exemplo de Jabes, o exemplo do Senhor Jesus, o exemplo de outras pessoas santas relacionadas na Bíblia, quanto ao seu modo de orar, quanto ao seu modo de viver, para que a oração surta efeito. Oração discursiva, com palavras bonitas, sem vida que agrade a Deus, não alcança resultado nenhum. A nossa oração só alcança resultado quando a nossa vida agrada a Deus. O que diz o salmista? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Mas nós precisamos confiar em Deus, entregar totalmente a nossa vida nas mãos dele. E ele vai fazer. Ele vai fazer maravilhas. Vai fazer com que sejamos ilustres. O conceito de ilustre na Bíblia é diferente de fama de artista. É diferente de fama no sentido terreno. É um reconhecimento que vem do sobrenatural e gera efeitos sobrenaturais na vida das pessoas. Isso é tremendo. Daí a oração, aqui que lembramos do rei Salomão, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o versículo seguinte afirma: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus, Ele quer atitude determinante de crentes fiéis. Quer que estejamos agindo conforme a palavra dele manda, orando conforme a palavra dele manda. E aí ele tem a bênção certa para cada um de nós, tem a solução exata para cada um dos nossos problemas, porque ele está com os olhos abertos e atento no nosso falar para nos socorrer. Glórias a Deus que nós temos essas lições que nos preparam para uma vida abundante com Deus em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. Recebam uma bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, glorificado seja o teu nome, porque o Senhor tem mostrado para nós o modo certo de vivermos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a olharmos mais para a grandeza do Teu poder, para a grandeza do Teu reino, para a grandeza das Tuas obras, Senhor, e entregarmos todos os nossos problemas nas Tuas mãos, por mais difíceis que pareçam, por mais impossíveis que pareçam, mas para o Senhor não há impossível. Senhor, toma nas Tuas mãos agora os nossos problemas, Senhor, mas em primeiro lugar, toma nas Tuas mãos as nossas vidas, Senhor, que nós sejamos bons filhos, boas filhas, agradáveis a Ti, Senhor, andando em obediência, confiantes em Ti, tendo firme fé em Ti, Senhor, para que os milagres aconteçam, para que a libertação aconteça. Visita, Senhor, cada um aqui representando família, Senhor, cada ouvinte, Senhor, com a Tua libertação, com a Tua salvação, trazendo grande solução, Senhor, conforme a medida de fé de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém.